Olá, pessoal. Eu sou Uda Vidal, do projeto Bordadeiras Nômades. Quem não nos conhece, o nosso projeto visa ensinar bordado livre e pontos de tapeçaria a quem quiser aprender. Se você é inscrito no canal, beleza. Se não é, se inscreva, compartilhe, dê seu like, comente, que isso ajuda muito o canal a crescer. Se você quer aprender o Casa Caiada, vai lá na playlist Casa Caiada e pegue do início para ter um bom rendimento. Hoje aqui eu vou ensinar esta parte, ir assim já ensinei, né? Criar o ponto, iniciar o ponto, já ensinei. Então hoje eu vou ensinar a subir, tá? Então, como falei na primeira parte, não iniciamos o ponto nunca no canto, iniciamos no meio. Por quê? Porque este meio é a parte do ponto, deixa eu mostrar aqui na parte clara. Quando nós iniciamos o ponto no meio, nós iniciamos nessa parte aqui, onde o ponto é aberto, ó. Observe. Se a gente iniciar aqui no canto, não dá certo os pontos depois. Por quê? Porque a gente vai estar iniciando numa parte fechada, ó. Então, a gente inicia sempre no meio, na parte em que o ponto é aberto. Então, aqui estaria errado. O lugar correto de começar é aqui, ó. Eu iniciei aqui, eu tenho apenas um ponto de cada vez para subir. Então, o que eu faço? Faço o ponto cruz, né? Lembram? Para iniciar sempre um ponto cruz. Ó, feito o ponto cruz, faço o outro ponto. O outro ponto é o quê? A ponta da agulha para o lado que o fio está e reto em cima. Já que descemos com a agulha, será reto em cima. A lã às vezes agarra nela mesma. Observe que aqui, quando fez esses dois pontos, já formou meia florzinha. O meu fio está ali, está embaixo. Então, eu vou descer com a minha agulha, voltando, ó. Vou descer com a minha agulha voltando. E vou fazer reto em cima. Fio ficou lá em cima, vou subir. E fazer reto embaixo. Porém, observe aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Seria reto embaixo, o fio tá lá em cima, seria reto embaixo. Mas nós não temos ponto nenhum para fazer para cá. Então, o que que eu faço? Eu desço, ó, desci e volto aqui no meio de novo, ó, no meio. E inicio tudo outra vez, ó. Desço a agulha. Desço outra vez no meio para fazer o ponto cruz, porque aí meu fio vai cruzar, né? Ó, feito o ponto cruz, faço a sequência do ponto. Fio embaixo, reto em cima. E com isso, eu já fechei uma florzinha, ó. Observe, essa cor aqui é complicada para ver bem, mas já fechei uma florzinha. Continua a mesma coisa, o fio está ali no canto, desço a agulha, reto em cima, fechei esse ponto, subo a agulha, desço e vou para o meio. Em vez de vir para o lado, vou para o meio. Por quê? Porque eu estou subindo com o meu ponto. Ó, temos aqui, ó, mais uma florzinha completa. O mesmo modelinho dessa aqui, ó, a clara. Porém, a escura fica mais difícil de ver, né? Fica mais fechada, então fica mais difícil. Mas eu tenho que ensinar vocês a subirem, então. E não é difícil.
Pode observar que é fácil. Por quê? Porque nós só temos um ponto para fazer de cada vez. O fio está do lado de cá. Está embaixo, eu vou descer com a minha agulha uma vez. Vou descer a segunda para poder fazer o quê? O meu ponto cruz. Fiz o ponto cruz inicial, a sequência do ponto volta ao normal. Desço e reto em cima. Meu fio está aqui embaixo. Vou descer a minha agulha e vou fazer reto em cima. Ó, reto em cima. Meu fio está em cima. Vou subir minha agulha e faria reto embaixo, porém não temos ponto aqui. Então eu faria reto embaixo, em vez de fazer embaixo, faço para o meio. Grave bem isto. Seria reto para o lado, porém eu não tenho nenhum ponto aqui. Então eu volto com ele no meio. Voltei com ele no meio, vou iniciar outra vez com o ponto cruz, ó. Atravesso um fio e desço de novo com o fio para cruzar o meu fio. Ponto cruz feito, segue a sequência do ponto. Desço reto em cima. Fio tá embaixo, desço a agulha, reto em cima. Fio tá em cima, subo a agulha e do meio para o meio. Ok? Vou fazer mais um para que fique bem nítido e grave bem, porque eu falo a sequência do ponto correta. O fio está aqui no meio, então desço a minha agulha, atravessei o meu fio, certo? Desço outra vez e vou atravessar novamente, fazer o ponto cruz. Fiz o ponto cruz, sigo a sequência do ponto. O fio está embaixo, a ponta da agulha está para baixo. Fio embaixo, reto em cima. Aqui eu posso sair reto em cima, porque observe, eu tenho pontos do lado de cá. Se eu não tivesse nenhum ponto pronto aqui, eu poderia seguir a sequência normal do ponto. Então eu posso vir para o lado. Eu não posso vir para o lado aqui, porque aqui não tem nada. Então, meu fio está embaixo, eu vou descer a agulha. Vou vir de lado reto. Fio em cima, vou subir a agulha. E vou entrar no meio e subir outra vez para sair no meio e dessa forma ir subindo o meu ponto. Então eu vou fazer toda essa carreira aqui, ó, subindo, toda ela. Depois vou fazer esta aqui, ó, exatamente como foi feita esta, de lado, né? E depois eu vou descer esta aqui, que o processo é o mesmo de subir. O processo do lado de lá é o mesmo de subir aqui, só que em vez de estar subindo, vai estar descendo, contornando o quadro do desenho, certo? Agora, eu vou deixar aqui quietinho, vou pôr o fio verde para fazermos aqui uma folha. Se vocês observaram, eu já fiz esta parte aqui. Fiz um galho verde aqui, fiz o outro aqui, já fiz uma rosa para vocês ir vendo ela pronta e já preenchi um tanto do fundo aqui. Para preencher o fundo não há mistério algum, a sequência é aquela que vocês já conhecem, ida e volta, certo? Então, deixa eu pegar o fio verde, vamos colocar o fio verde.
eu tenho um ponto aqui sozinho. E o que eu já ensinei para vocês, que vocês gravem bem, não começa no canto, sempre no meio. Se você estiver subindo, você começa aqui no meio. Se você estiver descendo, você começa aqui no meio. Você pode começar aqui no meio, pode começar do outro lado. Não nas pontas. As pontas, nunca. Por quê? Porque a ponta subentende-se que vai ser um ponto fechado. Observa só. Todas as pontas é sempre um ponto fechado. Ó, ponto fechado. E a gente inicia sempre no ponto aberto. Para não ficar ponto aberto, ponto fechado, ponto aberto, ponto fechado, eu ensino o meio do ponto. Vou subir meu fio aqui. Vou deixar, ó, vou deixar uma ponta aqui para eu arrematar depois. E vou fazer o meu ponto cruz. Ó, vou descer com a agulha e desço novamente. Observe que eu já tenho um atravessado ali, atravesso o outro, fiz um ponto cruz. Agulha para baixo, em cima reto. Ó, já formei meio ponto. Se meu fio tá embaixo, desço a agulha, reto em cima. Fio em cima, subo a agulha, o ponto vai fechar. Então, o que que eu faço? Entro no meio dele. Aí vocês dizem, posso pular, professora? Pode, porque eu fechei. Eu não posso vir pular, daqui eu já tenho o ponto pronto. Então, eu vou lá no meio do próximo, ó. Não no cantinho, no meio. E vou fazer a mesma coisa, ó. Desço com a agulha, desço outra vez, fechei o ponto cruz. Se você observar, vai ver que este ponto que eu fiz aqui, ó, ele já complementou este aqui, o branquinho. Porque, ó, o branquinho tá virado para cá, o verde ficou virado para lá. Os pontos vão se fechando e vão formando as florzinhas. Desci, em cima reto. Desci, em cima reto. Subi, né? Observe que aqui é o mesmo padrão da lateral, ó. Fechei aqui, vou entrar no meio e sair no meio do ponto em cima. Porque eu não posso sair para o lado, porque do lado eu já tenho o ponto pronto. Sair do lado, vou iniciar. Iniciar é sempre um ponto cruz. Iniciei. Se você olhar assim, você vai ver que fechei uma florzinha com um pedaço do branco que estava aqui pronto e mais o verdinho que fez, ó. Fechou uma florzinha. Então, os pontos, eles têm que se completarem. E se usa a sequência certa, vai sempre completar o que já está pronto. Na tela par tem essa vantagem, que você pode fazer todo o fundo se quiser, fazer o colorido depois, ou pode fazer todo o colorido primeiro e fazer o fundo depois. Porque se você seguir esta ordem que falo com vocês, começar sempre no meio do ponto, subentende-se que o ponto é isto aqui, ó, este quadradinho todo, certo? Este quadradinho todo. Então, começa sempre no meio do ponto, não tem como dar errado na tela par. Estamos com o fio em cima, embaixo, quer dizer, vamos descer a agulha e vamos reto em cima. Fio em cima, sobe a agulha, desce no meio e vai lá na metade do outro, ó. Tá vendo? Lá na metade do outro.
ponto cruz para iniciar, desce a agulha 2 vezes, né? O ponto cruz, a única diferença é essa, que a gente desce a agulha 2 vezes e segue o ponto normal. Desce aqui, reto aqui. Desce aqui, reto aqui. Sobe aqui e sobe de novo. Ó, fechamos uma florzinha, ou seja, um ponto completo do casa caiada. Vai iniciar ponto cruz, ó, desci a agulha uma vez, desce a segunda, segue a sequência do ponto, fio embaixo, agulha para baixo, em cima, reto, fio em cima, agulha para cima, seria reto embaixo, não temos verdinho para cá, então entra no meio e sai no meio. Você pode entrar no meio e sair, observe só, aqui eu tenho só esses 2 pontos, mas vamos fazer de conta que eu tivesse um ponto verdinho perdido aqui deste lado. Eu entraria aqui no meio e sairia para o meio do outro que tivesse do lado. O importante é sair no meio, que aí não tem erro, não tem como o ponto dar errado. Agora aqui, ó, acabou o verde. Obrigatoriamente, eu sou obrigada a virar e arrematar. Eu ainda tenho um bom tanto de fio. Sou obrigada a virar e arrematar? Não, porque eu tenho apenas um ponto aqui, ó. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, na lateral deste, ó. Na lateral deste, que é o quê? Também um meio, certo? Não na ponta, nem na outra ponta. No meio. Venho com meu fio para cá. Não tem importância, porque depois quando eu vier fazendo esses pontos aqui de fundo, eu vou cobrir. Então a única coisa que eu faço aqui é vir e fazer o quê? Ó, que é o que vocês vão fazer aqui, ó. Preste bastante atenção, ó. É o que vocês vão fazer aqui na hora de descer. Vocês vão subir lá, fazer a sequência aqui dos pontos vindo e depois vão descer aqui para encontrar com os pontos aqui embaixo, certo? Então, agora nós vamos descer. Nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo? Vai, mas quem quer aprender tem que ter paciência, né? Então, ó, vamos descer, vamos fazer nosso ponto cruz, né? Ó. Nosso ponto cruz, estamos descendo, ó. Agora o que que eu vou fazer? Meu fio tá lá em cima, eu vou subir com a minha agulha e vou fazer o reto embaixo. Isso para eu pegar a sequência. Vou descer com a minha agulha, vou fazer a lateral, ó. Vou vir para o meio com a agulha e eu faria o quê? Lateral em cima. Mas aí eu vou entrar com a agulha ali e sair aqui no meio embaixo. Tá vendo? Aí o que que eu faço? Meio embaixo. Posso ir para um lado ou para o outro, ó. Fio em cima, agulha para cima. Fio em cima, agulha para cima. Embaixo, reto. Fio embaixo, subo. Lateral.
Fio embaixo, desço, fecho o ponto e volto no meio do ponto. Vê? Ó. Fechei o ponto cruz. Posso ir para lateral? Posso. Tenho 2 pontos aqui embaixo. E fecho aqui. Reto embaixo. Agulha para baixo. Meio e saio aqui, ó. No meio do ponto que estamos descendo. Fazemos. Agulha para cima. Podemos fazer agulha para cima, fechando o ponto cruz, certo? Agulha para cima. Lateral embaixo. Agulha para cima. Lateral embaixo. Agulha para baixo. Meio, saindo no meio embaixo. Ó. Fechamos um ponto. Ó, ponto cruz fechado. Por quê? Porque aqui, ó, ali o ponto ficou pronto e aqui nós estamos iniciando o outro. Ó, agulha para cima. Lateral embaixo. Entrei no buraco errado, gente. Lateral embaixo. Agulha para cima. Lateral embaixo. Agulha para baixo. Entramos aqui, saímos no meio do outro ponto. E assim, observa que vai formando todas as florzinhas, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer esse último ponto. Fio tá em cima, agulha para cima, agulha para cima de novo, porque nós vamos fazer o quê? Fechar o ponto cruz, certo? Não esqueçam nunca isso. Tá começando? Fecha o ponto cruz. Aqui, prestou atenção? Não tem como errar. Se tiver dúvida, volte o vídeo 10 vezes, 20 vezes, até conseguir entender. Para encerrar, só ir para o avesso e depois fazer o acabamento, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido. Não esqueçam, compartilhe, comente, deixe o like. Beijo no corações e até a próxima aula.